Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Salmos 19, 12. Muito bom dia, graças a Deus estamos aqui mais uma manhã para falar com você sobre temas que são importantes de serem tratados. E hoje vamos falar sobre autoconhecimento. Você se conhece? Mas não sei nem se eu dei spoiler da enquete que o Pedro ia falar, mas tudo bem. Vamos falar hoje sobre autoconhecimento. Quero dar bom dia para o Pedro, bom dia. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal aí de casa. Nessa manhã maravilhosa, mais um dia, graças a Deus. Então já acorda animado. Você já está acordado faz tempo, né? Mas acorda já animado que esse dia vai ser sensacional para a glória de Deus. Então, hoje o nosso papo é sobre autoconhecimento. Já quero saber, a Lídia já falou um pouquinho, mas a nossa enquete do dia é: você realmente sabe a sua identidade? A gente quer saber se você realmente sabe a sua identidade e pode ser sincero, hein? Ou pode contar algum testemunho. Ó, antes eu achava que minha identidade era tal e agora eu entendo de tal maneira. Não quero dar spoiler também do nosso papo de hoje. Mas conversa aqui com a gente se você sabe realmente qual que é a sua identidade. Não estou falando do número do RG não, tá, gente? Eu quero então falar para vocês participarem com a gente e conversar aqui no chat, porque hoje o programa está especial demais. Isso aí, vamos saber então. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com ela, a queridíssima Larissa Ferraro. Ela é casada com o Júnior Palácio desde 2001, atua como conselheira bíblica e palestrante em temas sobre aconselhamento e vida cristã desde 2010. E atualmente serve no Ministério de Ensino de Mulheres e Aconselhamento em Fortaleza. É mestre em aconselhamento bíblico pelo Seminário Lafayette, Indiana, Estados Unidos, e conselheira certificada pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, a conhecida ABCB. Coordena o curso de aconselhamento bíblico da Escola Charles Spurgeon e é autora do livro que a gente gosta demais, Mulheres e Sexo, Verdades Bíblicas que Libertam. Quero dar bom dia para Larissa Ferraro. Bom dia, querida. Bom dia, tudo bom, Lídia? Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Larissa? Ô, Larissa, eu estou muito curiosa para saber o que você tem para nos trazer sobre esse tema que é tão importante. Todo mundo sempre fica querendo se conhecer um pouco mais, querendo se entender, né? E saber como que é esse autoconhecimento, como que funciona, o que a Bíblia fala disso. E nós vamos falar de tudo isso. Queria já pedir para você nos dar uma palavrinha, um briefing sobre a importância de falar desse tema. Sim. Eu amei o versículo que vocês escolheram para falar. Confesso que eu, estudando o tema, eu não tinha lembrado desse versículo, e agora ouvindo, meu coração se alegrou e se animou, porque é exatamente esse ponto de vista que eu tenho, que é o ponto de vista das Escrituras, que quem é que pode discernir as próprias falhas, né, as próprias faltas, Davi falando. E é uma verdade, nós não temos essa capacidade de discernir a nós mesmos. E eu sempre digo que existem duas crenças que, se elas estiverem corretas na nossa mente, todo o resto vai estar correto. A gente vai pensar corretamente sobre todo o resto. E essas duas crenças são as crenças, as informações sobre quem é Deus e sobre quem nós somos. Se a gente tiver isso correto na nossa mente, a gente vai pensar corretamente sobre todos os outros assuntos. Eu acredito dessa forma. Larissa, quero dar bom dia. Pedro, Larissa, Pedro, não sei se vocês se conhecem também. Não, a Larissa é famosa aqui dos programas da rádio, que é a antiga rádio, né? Agora do Diário de Eva, tal, Aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico. Então, bom dia, Larissa. É um prazer agora conhecer virtualmente. Prazer é meu. E eu queria já perguntar, então, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento, o nome é autoexplicativo também, né? Seria o conhecimento a respeito de nós mesmos, né? Quem nós somos, por que nós existimos, por que nós estamos aqui, qual é o nosso alvo, nosso objetivo. Então, é esse conhecimento a respeito de nós mesmos. E a pergunta que não quer calar: o que a Bíblia fala sobre autoconhecimento? Pois é, a Bíblia,
ela vai nos dar as informações que nós precisamos, né? A Bíblia ela vai explicar quem é o homem. Eu creio que eu sempre falo sobre essas três perguntas, que eu creio que são as mais importantes para nos nortear, né? Que é quem é o homem, qual é o problema do homem e qual é a solução para o homem. Então, isso, a resposta para essas três perguntas, elas são fundamentais para o nosso entendimento a respeito de quem nós somos, né? A Bíblia também vai dizer qual é o nosso objetivo de vida, por que nós existimos. Nós não precisamos buscar um objetivo de vida, o Senhor já nos deu, que é viver para a glória de Deus. O Senhor nos formou para que nós vivêssemos para a glória dele. Então a Bíblia fala sobre isso. O que mais que a Bíblia nos fala? Uma coisa que é importante, a Bíblia não em geral, ela não nos orienta a buscarmos isso. A única vez que ela manda a gente se examinar, olhar para dentro da gente mesma, é em 2 Coríntios, quando Paulo diz para que eles se examinassem para analisar se eles estavam na fé. Então, o mundo busca muito essa questão do autoconhecimento, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o foco do autoconhecimento, mas não é uma coisa que nós devemos estar ocupando, investindo tanto do nosso tempo, focado em nós mesmos. Por que não? Porque a Bíblia não nos orienta a focarmos em nós mesmos. A grande parte do nosso tempo, ela deve ser usada para servir a Deus e servir aos outros. Servir a Deus e servir aos outros. Isso deve ocupar grande parte do nosso tempo. Nós não devemos nos consumir, nos avaliando, nem mesmo para avaliar os nossos pecados. Eles virão à tona, a gente vai lidar com eles, mas nós não devemos ficar ocupando muito do nosso tempo com isso, de me entender mais, saber entender o meu coração. É importante, mas não deve ser a grande parte do nosso tempo, onde a gente aplica a grande parte do nosso tempo. Eu acho que é importante, né, Larissa, o autoconhecimento no sentido da gente se conhecer verdadeiramente, saber o quanto somos pecadores, o quanto somos imerecidos da graça de Deus, né? E quando a gente vai estudar na Bíblia e tem esse autoconhecimento de quem nós verdadeiramente somos, pode ser um autoconhecimento, né, uma busca boa pela nossa identidade verdadeira, que a gente não presta, que a gente não vale, né? Mas Deus nos ama tanto que Ele deu o seu Filho por nós, então, né? Mas acho que nesse sentido de saber verdadeiramente quem somos, né, no que a Bíblia fala, eu acho que esse é o lado positivo, né? Quais seriam os lados positivos de buscar esse autoconhecimento na Bíblia? É muito interessante essa questão da nossa identidade, né? Eu gosto demais desse tema também. Por que eu acho interessante? E por que é importante a gente aprender realmente qual é a nossa identidade em Cristo? Porque isso não é algo que nós já nascemos com ela. O meu áudio tá bom para vocês? Tem muito barulho externo? Tá tranquilo? Tá? Ok. Porque se precisar eu coloco o fone. Mas voltando a essa questão da identidade. Por que é importante que a gente aprenda sobre isso? Como eu falei, nós não nascemos com essa identidade. Ninguém nasce filho de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus através da adoção que Deus faz, né? Por Cristo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, somos salvos, somos adotados e passamos a fazer parte da família de Deus. E quando isso acontece, acontecem duas grandes mudanças. Uma imediata e a outra é o processo de mudança que o Senhor começa no nosso coração e vai transformando toda a nossa vida. Mas essa mudança imediata, ela é uma realidade que traz uma série de bênçãos para a nossa vida e que isso vai fazer parte de quem nós somos agora, da nossa nova identidade. Então, imediatamente, a partir do momento da conversão, a partir do momento que nós somos salvos, nós passamos a ser perdoados de todos os nossos pecados, nós passamos a ter o Pai mais perfeito do mundo, passamos a ter o advogado mais perfeito do mundo. E como nós precisamos disso, né? Porque nós somos delinquentes espirituais, então nós precisamos dessa defesa de Cristo. Nós passamos a fazer parte de uma comunidade maior que a igreja, uma família que Deus nos dá.
Então, esses pontos e muitos outros passam a fazer parte da nossa nova identidade. E isso nós precisamos aprender. Quando nós iniciamos esse caminho da fé, em geral, a gente não inicia sabendo de tudo isso. Então, eu creio que esse é uma das grandes vantagens do autoconhecimento, nesse sentido, de entender o que é essa nova identidade em Cristo, o que está à minha disposição. São muitas coisas. Eu, uma vez estudando Efésios, eu pontuei 33 coisas que passam a fazer parte da nossa nova identidade em Cristo, só em um livro das Escrituras, né? Então, é muito rico isso. Isso é legal que a gente cresça em aprender. Você lembra de algumas, para citar umas 3, assim, para a gente... Nós somos salvos antes da fundação do mundo, né? Ou seja, o Senhor nos escolheu e isso já deveria encher o nosso coração de gratidão por uma vida inteira. O fato da gente saber que o Senhor escolhe, né? Ele escolheu uns e não escolheu outros, e não é por nosso mérito. Eu não fiz absolutamente nada. Aliás, só em pensar que eu me conheço, eu sei da minha iniquidade, eu sei do meu pecado, pensar que o Senhor me escolheu, só isso já é suficiente para eu ficar alegre o resto da minha vida. Então, esse é um ponto. A salvação pela graça. Eu não precisei dar nada em troca. Foi um presente. Jesus me deu esse presente, né? Então, esses são alguns pontos, como os pontos que eu falei também, de que a gente passa a ser adotado na família de Deus. Nós éramos criaturas, e aí nós passamos a ser filhos. Então, é um tratamento completamente diferente, né? É legal essa questão de Deus usar essa expressão de filho, pai e filho, porque quem tem filhos sabe muito bem que você tem um amor, um relacionamento mais próximo com o seu filho do que você tem, por exemplo, com um cachorro na rua, que seria uma criatura de Deus, né? O filho é diferente, o relacionamento é diferente. Então, essas são algumas das coisas que fazem dá para ir sentir assim a profundidade do amor de Deus, né? Já dá para ver quanto a nossa identidade, o que fala na Bíblia, realmente é aquilo que todo ser humano procura, né? Isso. E eu queria já aproveitar, brevemente, mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo aqui. Está mandando no chat para a Wanda, que está sempre com a gente. Oi, Wanda. Se a transmissão cair, se ela voltar de qualquer jeito, a Wanda, a gente sabe que é ponta firme, está aqui com a gente. A Márcia Swenson falou que somos a imagem... você tinha perguntado, né, sobre o que a Bíblia diz. Ela colocou que somos a imagem e semelhança de Deus. E aí, conforme a Larissa foi falando, ela disse amém e amém. Então, grande abraço para a Márcia também. E eu quero perguntar para a Larissa se tem alguma forma errada de buscar esse autoconhecimento. Com certeza tem. É a forma centrada no homem, né? O homem procurar se conhecer a partir de si mesmo. Primeiro que nós nem somos capazes disso. E pensando, estudando sobre esse tema, eu fiquei pensando o que eu podia usar de comparação, né? E eu vou usar uma comparação, eu acho que talvez vocês vocês dois nem existiam nesse mundo onde não existia celular. Mas eu vivi essa realidade. Eu vivi uma vida sem celular. Obrigada, Pedro. Tô brincando. Existia sim. Não tem problema com isso, não. E aí eu fiquei pensando a seguinte coisa. Imagina se no mundo onde os celulares não existiam, se alguém me entregasse isso aqui. Assim, né? Essa tela assim preta, agora acendeu, mas a tela escura e esse negocinho aqui. Imagina, se alguém me entregasse isso e o celular não existisse, o que eu ia fazer com isso daqui? Eu não ia saber absolutamente nada dessas funções, aplicativo, eu não ia saber nem que isso daqui servia para eu ligar. E olha que serve para muito mais, né? Mas eu não ia saber nem isso, nem o básico. Eu ia pegar isso daqui, talvez eu usasse como o quê? Não sei, um apoio de papel? Porque eu não ia entender nada de como é o funcionamento. Eu preciso do criador dessa coisa, eu preciso que ele me explique. Olha, isso aqui é um equipamento, é um aparelho, você vai ser capaz de interagir com outras pessoas, até por vídeo, você vai poder olhar a pessoa aqui nessa telinha, você olha a outra pessoa do outro lado, conversa com ela, você vai poder fazer compras por aqui, você vai poder interagir com o mundo inteiro. Se eu não tiver a orientação do Criador, eu vou ser incapaz de usar isso daqui.
como eu falei, o máximo que ele vai servir para apoiar papel. Imagina, né? Usar um iPhone só para apoiar papel, que desperdício. Então, quando o homem ele procura entender a si mesmo a partir dele, ele não tem a capacidade. Né? Então, essa seria a forma errada do entendimento. Quando a gente exclui Deus da história e procura explicar o homem, entender o homem por ele mesmo, pelas coisas que ele percebe ao seu redor, pelas coisas que ele deduz, que ele, observando o mundo ao seu redor, chega a conclusões. Então, essa seria a forma errada de buscar o autoconhecimento, né? E o que a gente vê muito, mas muito, é as pessoas falando que há poder dentro de você, que você pode, você consegue, e é uma coisa que, quando a gente conhece um pouquinho do que Deus fala na Bíblia, a gente já vê que isso não é verdade, que a gente não pode nada, que a gente não consegue nada. Eu queria te perguntar o seguinte, quais os perigos de conhecer a si mesmo de acordo com a forma secular de pensar? O primeiro perigo é que você vai obter as respostas erradas, né? Esse é o primeiro perigo. E a partir daí, você vai entrar por um caminho errado. É parte até do meu próprio testemunho isso, e tenho visto, infelizmente tenho visto muitas histórias parecidas, e pela graça de Jesus Cristo, ele não me permitiu seguir nessa vereda. Mas eu era muito envolvida com psicologia, com coaching, com essas coisas, e eu não era salva ainda, achava que era, mas não era, e fui fazer um curso desses que tenta explicar o homem por ele mesmo, as motivações, os desejos, e aí o foco é sempre em seja feliz, o importante é você estar bem com você mesma, e se existe alguma coisa que te deixa... Né, que é difícil para você, coloque de lado e seja feliz, siga o seu coração. E eu, tolamente, caí na história e quase meu casamento acabou. E se não fosse a graça do Senhor ter me salvado e aberto os meus olhos, eu estaria destruída hoje, né? Mas graças a Jesus Cristo o Senhor não deixou que isso acontecesse. Mas eu tenho visto muitas famílias serem destruídas, e um ponto triste... É triste dos dois lados, mas eu tenho, que tem abalado demais, eu tenho visto muitas mães, esposas, abandonarem suas famílias. E isso é algo mais chocante, porque não é uma coisa muito radical uma mãe negar os próprios filhos. Eu lembro que, em uma certa ocasião, eu conversando com meu marido, sobre um casal que a gente conhece que aconteceu isso, a esposa decidiu que ela queria ser feliz, que ela tinha perdido a juventude dela naquele relacionamento, aquele casamento, então ela virou as costas para o marido e para os filhos, ela saiu de casa, abandonou os filhos, e a gente conversando sobre isso, a gente contou, próximo a nós, tinham 7 casais na mesma situação, em que a esposa tinha chegado a essa conclusão de que ela perdeu a maior parte da vida dela, e ela ia agora seguir o coração e ia ser feliz. Então, o grande perigo disso, da gente ir atrás dessas soluções humanistas, é isso, porque como eu falei, aquelas 3 perguntinhas, quem é o homem, qual é o problema do homem, qual é a solução para o homem, nós já temos essas respostas, não temos? As escrituras. Quando a gente vai procurar as teorias, as ideias, as filosofias que buscam responder isso aqui de outra forma, nós estamos excluindo Deus, nós estamos, como eu falei, entrando por um caminho errado, e se não é o caminho de Deus, só tem 2 opções, né? A gente sabe disso. Não existe nenhuma outra. Ou é o caminho de Deus, ou é o caminho de quem dirige o mundo, né? O líder, o cabeça do mundo é Satanás. E ele usa, eu quero só rapidinho aqui dar uma olhada em algumas passagens, coisas que Paulo fala sobre isso, sobre esses falsos ensinos, né? Tudo que não explica o homem a partir de Deus, da criação de Deus, da dependência de Deus, são falsos ensinos. Né? Isso se aplica tanto ao que se propõe a ser religião, quanto ao que se propõe a ser terapia, que se propõe a ser qualquer outro nome que os homens deem, mas que excluem Deus da história, não vão funcionar.
Então, Paulo diz assim, em 2 Coríntios 11: temo que, assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e purezas devidas a Cristo. E ainda no mesmo texto, nos versos mais para frente, ele fala assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, portanto não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. E seguindo ainda, só mais um trechinho aqui, seguindo ainda a mesma ideia do que Paulo fala em Colossenses, ele vai dizer o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Né? Então nós temos... Cristo é suficiente. Nós não precisamos de Cristo mais alguma coisa. Quando a gente passa a entender isso, aí a gente vai se aprofundar nesse autoconhecimento, que é pelo caminho, pela vereda de Cristo. Muito bom, muito bom. E um grande problema, né, Larissa, que eu até estou vendo o pessoal comentar aqui, é como você falou, como cada vez mais isso tem entrado nas igrejas, né? Aquelas pregações coach, ou então que o pessoal até fica brincando que é amaciante da carne, que você só escuta que não, você está certo, não, é isso mesmo. E como você falou, né, isso traz destruição. É uma coisa bem, parece sutil, vai entrando, quando você vê, por exemplo, destrói um casamento, né? O pessoal vai tentando buscar força em si mesmo e ver que não tem como, que somos pecadores e só Deus mesmo, né? É triste porque você vê assim, a pessoa se sente atraída, acho que já uns plantam, outros regam, outros colhem, né? E às vezes nesse meio do caminho vem essas falsas dentro da igreja. Então isso é muito triste. Então um alerta para quem, sei lá, um dia vai poder ver isso e acha que isso é certo. Não, gente, não é certo. A palavra é muito clara com isso, de não misturar o culto, a igreja, ela é para ser levada à palavra de Deus e não outras doutrinas, né, e outras coisas, né, Larissa? O que você tem a falar disso? Com certeza. Isso é muito triste, porque assim, o mundo vai viver como o mundo, e a gente não tem expectativa que o mundo viva como um cristão. Não faz sentido. Mas eu lamento demais, 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 demais. Porque o que tem acontecido hoje em dia é realmente tudo isso entrou na igreja, já está entranhado, e as pessoas hoje, eu convivo muito com isso, porque, como vocês sabem, eu sou muito defensora da suficiência das escrituras, e pela graça de Deus eu me posiciono mesmo, e defendo mesmo a suficiência das escrituras. Então, diversas vezes, eu recebo pessoas que entram em contato por rede social, mensagem, enfim, até ao vivo mesmo, e eu lamento demais as pessoas defendendo com ira as teorias humanistas. Esses dias mesmo eu recebi, uma pessoa escreveu para mim, brava, porque eu tinha falado alguma coisa da suficiência das escrituras, e a pessoa disse que mas Deus não pode fazer todas as coisas, né? E eu lamento demais, porque o Deus que eu conheço, o Deus das Escrituras, é o Deus que não só pode fazer todas as coisas, como ele pode fazer o impossível. Então, eu lamento porque a pessoa não conhece a Deus. Isso, como a gente está falando aqui, são pessoas que estão dentro das igrejas, né? Então, são pessoas que estão misturando a palavra de Deus pura com gotas de sujeira. E eu uso essa comparação algumas vezes. Se a gente pegar um copo de água, pronto, aqui tem minha garrafinha de água, água potável, a água que eu estou bebendo. Se eu for lá fora, pegar um conta-gotas, e eu pegar aquela água que passa assim, a água correndo na rua, e eu pegar com conta-gotas uma gota e jogar dentro da minha garrafinha de água potável, eu vou ter água suja. Eu não vou ter água mais ou menos limpa, eu vou ter água suja. E a mesma coisa de eu pegar a pureza da palavra de Deus, a pureza do evangelho, a pureza da identidade em Cristo, que nós ganhamos em Cristo, toda essa riqueza. E aí,
colocar uma gotinha de não, mas eu tenho que também pensar em mim mesmo. Não é bem assim, né, Larissa? Isso é muito radical. Então, eu vou ter água suja, não tem como ter água mais ou menos limpa, né, nesse sentido. Esses hábitos, então, podem nos ajudar, que a gente pode adquirir esses hábitos para nos ajudar a nos autoconhecer, então, de como Deus pensa, como a Bíblia fala e como Ele quer, e é o melhor para nós, né? Com certeza. Primeiro ponto é orar, né? Nós somos dependentes do Senhor, nós precisamos dele, nós precisamos ter uma vida de oração. São duas coisas que são vitais. É orar e ler as Escrituras. Então eu preciso rogar ao Senhor que Ele me dê entendimento da palavra dele, que Ele me dê entendimento sobre quem realmente eu sou. Então, oração, estudar as Escrituras, ler, meditar, estudar, procurar seguir pessoas em redes sociais que estejam, que edifiquem, que acrescentem para a gente o conhecimento saudável, né? Com certeza indicar o canal da IPP, né? Isso é fundamental. Quero aproveitar para parabenizar, porque vocês têm um conteúdo assim maravilhoso. É muito legal, é muito bom. Eu louvo a Deus que existe essa programação. São vários programas que vocês têm que levam a palavra pura mesmo, sem mistura. Então, que a gente siga esse tipo de conteúdo, que a gente se envolva, que a gente promova isso, que nós tenhamos contato com pessoas que pensem dessa forma, que ensinem, procurem pessoas que são mais instruídas do que você mesmo. Eu procuro fazer isso, eu procuro seguir pessoas, assistir estudos, pregações de pessoas que saibam mais do que eu quero me alimentar, eu quero aprender mais. Então nós precisamos fazer isso. Outra coisa, nem abra espaço para o conhecimento do homem pelo homem mesmo. Para nenhum tipo de teoria. Nós não precisamos. Use esse tempo para se aprofundar nas Escrituras e você vai achar as respostas nas Escrituras. Eu lamento porque as pessoas condenam a Bíblia sem conhecer. As pessoas brigam para provar que não, nós precisamos sim de outras teorias, nós precisamos de outras explicações, enquanto elas nunca estudaram realmente as Escrituras. Então elas estão falando de uma coisa que elas não conhecem. Então, vamos crescer em conhecer o Senhor através da palavra. Isso a gente vai ver que as respostas estão lá. É tão claro, gente, tão claro. Quando você começa a estudar, você olha e fala, meu Deus, é impressionante isso. Hoje de manhã eu estava meditando 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? As cartas que Paulo escreveu para esses jovens pastores. E as orientações ali é como se a gente estivesse com um pai olhando para a gente e orientando para a realidade de hoje, de 2020, porque é exatamente o que nós estamos vivendo, né? Dias terríveis, os homens serão amantes de si mesmos. Tu, porém, ensina o que é a verdade, não se envolva em discussões. Então parece que Paulo está falando comigo, Larissa, não fica se envolvendo em discussão de Facebook, você vai tratar de estudar as Escrituras, ensinar o que convém. E, gente, isso é tão maravilhoso, como é que eu não me conformo. Como é que as pessoas rejeitam as Escrituras? Sinceramente, não me conformo. A gente tem que orar também, né, por essas pessoas, né, Larissa? Porque, que nem você falou antes, quando alguém fala assim, duvido, Deus não pode fazer nada, é uma misericórdia que gera no nosso coração, porque se a mão de Deus pesar, ou se for chegar a ser uma ofensa a Deus, a gente não quer que aquela pessoa sinta, então que antes a misericórdia alcance e ela possa enxergar, né? Uhum. É verdade. Lari, muito bom. Eu quero pedir para você uma mensagem final para quem está nos assistindo ou vai assistir futuramente. Por favor, minha linda. Eu quero deixar essas instruções que eu li, esses trechos, né, que Paulo fala, para a gente tomar cuidado com as filosofias e vãs sutilezas que podem nos afastar da simplicidade de Cristo. E quando a gente se aprofunda nessa simplicidade de Cristo, isso já nos dá o que nós precisamos. Reflexões sobre autoconhecimento importantíssimas para nós. Eu sempre falo, a começar de nós, né?
Porque a gente tem que começar pela gente. Essas autoavaliações, esses programas, a gente faz tudo pensando na gente em primeiro lugar, depois para dividir com as pessoas, né? Muito obrigada, Lari, que Deus continue te abençoando e te usando fortemente, profundamente na vida das pessoas. Obrigada. Amém. Eu agradeço também. Um abraço para vocês, Pedro e Lídia. Que Deus abençoe o dia e o resto da programação. Obrigada, amor, obrigada. Olha que bênção, gente. Bom demais, muito né? bom, Começar o dia escutando isso é confrontador, mas também é libertador, né? Você entender que a sua identidade está em Cristo e parar de se preocupar com essas coisinhas aí que só trazem tristeza e ruína mesmo. É verdade. E olha só, Pedro, o que o Google ontem, até meu irmão falou, eu dá o Google de ontem não deu tempo, a entrevista foi boa, mas o que temos para o Dá um Google de hoje? A palavra mais procurada nas últimas 24 horas. O que o pessoal está procurando nesses dias, primeiro eu vou rodar a vinheta, roda a vinheta do Dá um Google, Dá um Google, essa vinheta que eu já sou fã dela. Primeiro foi Dia do Estudante. O pessoal quer saber sobre o Dia do Estudante. Ah, mas não foi no dia 11? Foi no dia 11, mas não param de procurar isso no Google. Então, tiveram algumas ações de alguns estudantes também cantando nas lives, enfim. Toda essa movimentação que gerou no Dia do Estudante, ainda mais agora que as pessoas estão estudando em casa por conta de todo esse distanciamento, houve bastante procura na internet para saber sobre o Dia do Estudante. Todo mundo quer saber também, procuraram demais, sobre a Ambev, a empresa Ambev. Ué, mas como assim estão programando sobre a Ambev? Mas, na verdade, é por conta de um programa de trainee, que o salário é de R$7.000 e não precisa ter não vai ter teste de inglês. Então, todo mundo, opa, gostei disso aí. Então, a internet inteira está querendo saber sobre esse programa de trainee da Ambev. E, além disso, todo mundo quer saber sobre Paris. Paris foi muito procurado por duas razões. Pelo jogo que teve do Paris Saint-Germain, na Champions League, mas também porque a Maratona de Paris foi cancelada por conta de um novo surto de Covid na França. Então, cancelaram a maratona e todo mundo quer saber sobre a Maratona de Paris. Paris começou a ser muito procurado. Então, são esses três os termos mais procurados, entre os mais procurados do Google nas últimas 24 horas, o Dia do Estudante, sobre o trainee da Ambev e sobre Paris por conta da Maratona de Paris. Muito bom, né? Muito bom saber o que as pessoas estão procurando e deixa a gente mais curiosa e informado também. Esse é o objetivo do Manhã EPP, deixar você e a gente informados. E dentro da palavra de Deus, né? Olha só, agora eu quero dar uma dica de leitura, gente. Esse livro é muito bom. Quem Sou Eu? Nossa Identidade em Cristo, do Jerry Bridges. Quem sou eu? Você com certeza já refletiu sobre isso, não é verdade? Nem que seja minimamente, mas você já encontrou resposta objetiva para essa pergunta? Então tá aqui a nossa dica de hoje do livro. Se você não descobriu, o Jerry Bridges, ele vai te ajudar a encontrar resposta bíblica para essa pergunta e viver de acordo com o que aprendeu. Ótima dica de leitura. Quem sou eu? Nossa Identidade em Cristo, do Jerry Bridges. Gente, é muito bom e eu já estou lendo ele. E agora a gente vai falar então sobre um vídeo que a Tainá trouxe pra gente. E quero saber, Tainá, qual a novidade? O que você está falando? Qual é o Fique de Olho hoje, Pedro? O Fique Ligado. Eu sempre falo Fique de Olho, gente, me entreguei. É sobre a nossa querida JMN, mas quem explica muito melhor é a Thay. Então, Thay, conta pra gente, para nós ficarmos ligadinhos aqui. E a JMP News de hoje é para divulgar a live JMN 80 anos, que vai acontecer no dia 15 de agosto, do meio-dia às 18 horas. E para te deixar mais animado, para você não perder de jeito nenhum, fique por dentro dos preletores. Os reverendos Roberto Brasileiro, Hernandes Dias Lopes, Arival Dias Casimiro e Ronaldo Lindório. No louvor, os reverendos Estênio Márcios e Juliano Sócio. Ficou animado, né? Vai ser uma bênção. Esse evento é organizado pela Junta de Missões Nacionais e a transmissão será pelo canal da IPB no YouTube. Não vai esquecer, hein? Essa é uma programação especial para o seu sábado. Lídia, Pedro, é com vocês no estúdio. Bom demais, então você tem que estar com a gente nessa live. É um time de peso, como você viu, homens de Deus que se preocupam com missões. Então, nós dizemos aqui PPTV, só TV missionária. Então, a gente
divulga isso com a maior alegria e indicando mesmo para que no sábado você acompanhe lá no YouTube da IPB, né, e da Igreja Presbiteriana do Brasil, a live da JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, que é liderada pelo nosso querido pastor Arival. Então, você tem que acompanhar, porque vai ser um tempo muito bom. E, além disso, a gente está repleto de novidades aqui no Manhã EPP. O Manhã EPP não para. Nós temos um novo quadro que é o Stories que Edificam. Se pegou, você vai entender ainda esse trocadilho maravilhoso. O que, que é? Ah, mas é para vocês ficarem vendo o Instagram dos outros? Sim, mas estou brincando. Mas é para ficar vendo gente famosa? Não. Na verdade, a gente quer compartilhar um pouco das coisas que a gente acaba vendo no dia a dia, de pessoas que a gente acompanha, tal, algumas mensagens legais. E para estrear, o que a gente viu ontem e achou legal de compartilhar com vocês no Instagram, está no nosso Stories que Edificam, do PC Baruch, do Paulo César Baruch. Então, vamos ver esse story aí para entender um pouquinho melhor. Parece que começamos um EP, hein, Jorge? Parece que começamos um EP, não é? Começamos, hein, gente? Será que vai dar bom isso? Acho que vai. Olá, boa noite. Estou passando por aqui para dizer como é que foi o dia hoje. Foi muito produtivo. Estou feliz. Foi cansativo porque eu estou até desacostumado a passar tanto tempo no estúdio, mas hoje a gente trabalhou firme e a gente conseguiu conceber, vou trabalhar na concepção de 3 músicas com 3 arranjos. E eu estou bastante empolgado. Acho que vai ter um elemento que é uma espinha dorsal de todo esse projeto, um elemento musical e sonoro, que talvez vocês gostem. Eu acho que vocês vão curtir isso. Uma característica que eu quero trazer para esse trabalho, a questão da sonoridade. Os temas ainda estão variados, eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo. Estou pedindo a Deus que me direcione, que me inspire, que me dê criatividade a mim e as pessoas envolvidas nesse trabalho. Tá bom, galera? Agora, chegando em casa, é hora de descansar um pouquinho. Deus abençoe vocês e boa noite. Oremos, então, para que seja um CD abençoado, que a gente escute mais músicas que são bíblicas e que nos fazem cantar e louvar ao nosso Deus. Esse é o nosso quadro Stories que Edificam. Então, você também pode mandar para a gente lá no nosso Instagram, @ipptv, ipp.tv, e também pode compartilhar com a gente coisas que vocês viram que acharam legal no Instagram, para a gente colocar aqui no nosso quadro Stories que Edificam. Isso aí, muito bom. E se quiser, manda lá para o telefone da comunicação também. Se viu um story legal que você fala, podia passar no IPPTV, manda aí para o 011 São Paulo, 98149-8444, está aparecendo aí na sua tela. E 2 notícias que nós separamos para você. Olha só, na próxima segunda-feira, dia 17, começa a funcionar o 3º Hospital Veterinário Público da capital paulista, que foi inaugurado nesta terça-feira pela Prefeitura de São Paulo. A unidade que fica em Santa Amaro, na Zona Sul, e a previsão é que o hospital seja capaz de atender cerca de 200 animais por dia. Serão oferecidos serviços gratuitos de consultas, cirurgias, exames, medicações e internação. Os outros hospitais públicos veterinários funcionam na Zona Leste, Tatuapé, e Norte, Tucuruvi, na capital paulista, e atendem cerca de 350 animais por dia. Todos são administrados pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, organização social vencedora da licitação para gestão de equipamentos. As fontes dessa notícia é o msn.com e contém informações da Agência Brasil. Outra notícia é que as ciclofaixas voltam a funcionar em São Paulo neste domingo, dia 19. Elas serão reabertas nas vias públicas da cidade de São Paulo, mas só vai poder pedalar de máscara, porque o uso é obrigatório. E outras orientações de cuidado são manter boa distância do ciclista à frente e evitar o compartilhamento de água e alimentos. Essa é mais uma medida de flexibilização na capital paulista.
As ciclofaixas funcionarão das 7 às 16 aos domingos. E eu vou reforçar sobre o uso da máscara, usando uma frase do Dr. José Rodrigues, pneumologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, que diz: a prática de atividades físicas sem máscaras é contagiosa. Então, vamos continuar tomando os cuidados necessários para a gente sair bem dessa pandemia. E para quem vai pedalar, boa atividade. A fonte dessas informações é o noticias.band.ol.com.br. Ô, Lídia, para o pessoal, essa ciclofaixa, para o pessoal que já quer vir na igreja, ó, já estou dando uma sugestão, hein? Você se inscreve para vir no culto, já pega a sua bike e vem para a igreja pela ciclofaixa. Vai chegar um pouco suado? Talvez. Mas como está tendo distanciamento agora, não tem problema você ficar perdendo um pouco no culto e ficar um pouco suado, porque você vai estar distante dos seus irmãos. Mas o importante é que você esteja aqui com a gente. É verdade, é os domingos, né? Fechou. Os aniversariantes do dia hoje, quem está de aniversário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Clélia Irene dos Santos, o José Augusto de Oliveira Maia, o José Vicente Soares da Silva Neto e o Matheus Joaquim Duarte Pinto. Bom aniversário para vocês, feliz aniversário, que Deus abençoe muito. Aquele abraço com carinho da equipe do Manhã IPP e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que o seu ano seja cheio de novidade de vida e abençoado pelo nosso Pai maravilhoso, nosso Deus amado, tá bom? A gente fica por aqui, né, Pedro? Ficamos por aqui. Hoje o programa abençoado, bem direto, né? Bem direto. Não é o direto ao ponto, é uma MPP, mas a gente foi direto ao ponto. Então é muito bom estar com vocês aqui. Agradeço a todo mundo que participou no chat. O nosso Manhã MPP vai ficando por aqui. A transmissão por um momento também, mas às 2h30 tem programa ao vivo novamente, né? Sim, a gente vai ficar por aqui, vai dar um intervalo, um break para alguns ajustes técnicos e às 2h30 estaremos de volta. E hoje à noite, gente, lembre que tem o último dia da Conferência da Saúde Mental Urgente com um pastor e um doutor que vai nos responder muito sobre depressão. Então, mas daqui a pouco, 2h30, tem um programa aí de aconselhamento bíblico para você. Até mais tarde, fiquem com Deus.